Olá pessoal, tudo bem? Obrigado por vocês estarem aqui conosco de novo no Pode Tudo e Mais um Cast. E meu nome é Leandro Magalhães, o Negão. E hoje, infelizmente, para mim, mas felizmente para o meu amigo Rubem, o Ovo, ele está de férias com a família, passeando um pouquinho e tal. E é claro, não dá para deixar passar esse assunto, que eu acho que foi bem importante, estava dentro dos trends topics, né, e o hype do momento, que é o tapa que o Will Smith acabou oferecendo no Chris Rock. E eu achei interessante porque acabou surgindo um amigo, né, uma pessoa que é conhecida do nosso Rafa, e que é um advogado criminalista. E a gente gostaria de conversar um pouco com ele, para ele falar um pouco mais sobre o assunto e a gente debater e discutir de uma forma tranquila também, entrando no aspecto jurídico, se possível, dentro do entendimento dele. E vamos lá. É o doutor Jorge Luiz Talarico Júnior. Tu- Olá, Jorge, tá me ouvindo? Tudo Tudo, bem? tudo bem, Leandro? Estou te ouvindo sim, perfeitamente. E É prazer. um prazer aqui poder fazer parte aí, poder tentar auxiliar vocês aí de alguma forma. Bom, obrigado, né, de antemão pela sua disponibilidade. Também já é tarde, voltando do trabalho e tudo, e ainda mais dando uma palhinha de conhecimento pra gente aqui. Estamos aí, estou à disposição. Vamos lá, vamos ver que eu consigo contribuir. Bom, na verdade, assim, eu quero até passar primeiramente o vídeo em que o Chris Rock acaba fazendo uma piadinha, alguma coisa com relação à mulher do Will Smith, né? E ele acaba levantando, surpreendentemente, dando um tapa, né? Mas vamos assistir o vídeo, que ele fala por si, e a gente vai fazendo as nossas menções aí. He is praying that Will Smith wins. Like, please, Lord. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? that was a nice one. Okay. I'm out here. Uh-oh, Richard. Oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of him. Bom, voltando aqui depois da cena. Bom, doutor Jorge, qual que é a grande questão, né? É difícil classificar e julgar o ato em si, né? Como certo ou errado. Na verdade, a agressão sempre a gente coloca como errado. E, bom, primeiro, antes da pergunta, qual que foi a sua sensação e qual foi a sua opinião quando tudo isso ocorreu? A princípio, né, tratando de algo ali de Hollywood, você pensa que seja algum tipo de encenação, né? Que aquilo poderia ter sido algo programado ou tivesse dentro ali da dinâmica do próprio Oscar, né? Do show, Aí, né? quando isso exatamente fazia parte do show. Quando o tempo vai passando, logo após, né, essa situação, você começa a ver a repercussão interna e daquelas pessoas que têm um grau de informação um pouco maior com relação ao próprio Oscar, você toma ciência que aquilo na verdade não foi uma encenação e aquilo ali foi algo verídico, né? No qual o Will Smith levanta e agride a pessoa que está fazendo a apresentação, que por ocasião é o Chris Rock. Então, aí, diante disso, começou toda aquela questão dos aspectos jurídicos sobre se o que o Chris Rock falou de alguma forma valida aquilo que o Will Smith fez ou vice-versa, né? Bom, mas na verdade, assim, bom, até vamos falar de um padrão humano, né? De certa forma, nada acaba validando a agressão em si, né? Mas o ato que ele cometeu, você acredita que ele tem condição de ser processado e além de ser processado, criminalizado pelo ato? Como que você vê dentro de um aspecto jurídico? Eu acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, Leandro, no seguinte aspecto, né? Uma vez que você defende a atitude do agressor,
E aí, sem colocar nome, se é o Will Smith ou o Jorge, ou o Leandro, ou qualquer tipo de pessoa, né? E você acaba validando aquilo que ele faz, você não pode justificar a atitude dele na atitude da vítima, né? Então, por mais que o Chris Rock tenha feito uma piada de mau gosto, que eu particularmente acho que sim, se você tem ciência que a esposa do Will Smith, naquela situação, que está com o cabelo raspado, não é algo opcional, né? Não é ela que quis raspar o cabelo por opção, e sim por conta de uma doença, você tem que ser humano o suficiente para não fazer uma piada sobre aquele assunto, né? Mas vamos entender que ele não tinha essa ciência, né? Que ele não sabia que aquela condição do cabelo dela naquele momento fosse algo por conta de uma doença na verdade, fosse algo opcional. Até porque nessa situação do Oscar, né, tem muitas pessoas que vão ali para lacrar, né? Independente para que lado. Sim. Mas vão lá para chocar, né? Então os vestidos são todos extremamente exuberantes, os cabelos são extremamente exuberantes, e a gente nunca sabe se aquilo ali é algo para tentar trazer uma reflexão de alguma forma diferente do mundo artístico, né? Então, superado isso, nada que o Chris Rock fez, por mais que tenha sido chocoso por conta da condição do cabelo dela ser uma doença, justifica a atitude daquele que quer o agredir, né? Então, existem outros meios cabíveis para que você consiga o mesmo resultado do tapa, né? Então, você consegue fazer uma denúncia com relação à atitude do apresentador, que seja algo chocoso, né? E aí, trazendo para o nosso ordenamento, se fosse algo relacionado aos crimes contra a honra, né? De calúnia, difamação e injúria. Então, quando ele faz ali aquela brincadeira com relação ao cabelo dela, perguntando se ela vai gravar o G.I. Joe 2, né? Que seria até o limite da honra 2 aqui para nós. Sim. Se você entende que isso é uma ofensa, isso aí vai cair no campo da injúria, no máximo, né? Ele não atribuiu nenhum fato criminoso, que seria a calúnia. Ele não atribuiu nenhum fato chocoso à honra subjetiva dela, que seria a difamação. E ele atribuiu uma condição que seria a careca, né? Então aí cairia na injúria. É bem pejorativo, né? Então, a linha é muito tênue, né? Então, e a gente tem uma outra questão, né? Os artistas, né? Todos nós gozamos de liberdade de expressão, né? A gente pode emitir nossa opinião, desde que a nossa opinião não se configure um crime, né? Então, eu posso emitir minha opinião sobre a sua pessoa, sobre a pessoa de qualquer outra, né? Desde que aquilo que eu esteja fazendo não configure um crime, desde que eu não esteja ofendendo a sua honra, né, subjetiva, que aí cairia lá nos crimes de calúnia e difamação, e nem só a honra objetiva, que cairia no crime de injúria. E é interessante, falando um pouquinho até do filme, né, que é O Limite da Honra, e que a atriz era Demi Moore, e realmente ela raspava o cabelo porque é um padrão ligado ao militarismo e tal. Pelo fato dela ser uma ativista e pelo processo que ela está passando difícil e tudo, ele poderia até, não uma piada, mas ele poderia trazer algo ligado até o próprio filme, que seria o quê? O destaque da mulher com relação aos homens, ela superando seus limites. Então ele poderia até levar para um aspecto positivo. Mas só que esse tom de piada, só pelo fato do cabelo em si, isso foi um pouquinho assim, complicado no ponto de vista ofensivo, mas ao mesmo tempo, só fazendo um adendo, que eu acabei pesquisando um pouquinho antes para poder entender se não tinha algo além, né? Porque, em teoria, eram todos amigos. Mas me parece que no Oscar de 2016, ele também acabou fazendo uma piada que acabou, que foi o seguinte: ela, como ela defende a questão negra, a questão de pessoas de cor representando dentro do Oscar e da parte artística,
ela queria meio que boicotar, não ir ou pedir para outros atores negros acabarem boicotando, né? Isso, o assunto por cima. E ele acabou brincando com ela, assim, porque ela tinha um programa de TV, né? E se ela tivesse boicotando por causa dessa questão do negro, seria o mesmo que ele boicotasse a calcinha da Rihanna, entendeu? Ele acabou fazendo uma analogia, assim, que não foi interessante para a época, porque ela estava defendendo uma causa que ela acredita que seja justa, e ele acabou banalizando com esse comentário e essa piada. Então, eu acredito que o tapa foi algo, assim, agregou desde esse evento até o Oscar de 2022. Então, assim, claro, mesmo assim não cabe a agressão, mas eu acredito que teve algo além do que só esse evento isolado, né? Talvez tivesse ali algo já acumulado, né, Sim, de outra época, como você vem narrando, né? Em que pese que boicotar a calcinha da Rihanna, por mais que a gente pense em algo específico da Rihanna, a Rihanna hoje ela é uma das maiores vendedoras de lingerie, né, dos Estados Unidos. Ela sim, conseguiu, com o movimento da marca dela, acabar com o desfile das Angels da Victoria's Secret, né? Uma vez que ela proporciona a inclusão de todos os tipos de mulheres, né? Todos os tipos de corpo, né? E na Victoria's Secret você tinha o estereótipo daquela mulher mais magra, né? Com corpo perfeito, rosto perfeito e assim por diante. Então, eu vou falar da minha parte aqui, eu não vejo isso como uma ofensa, mas pode porventura não ter caído bem para essa época lá em 2016. A gente está falando de algo aí com 6 anos já, né? sim, Passados sim. 6 anos. Mudou muito o comportamento, né? De lá para cá. Mudou muito o comportamento. Mudou bastante, né? E o que me preocupa é que, falando do ponto de vista jurídico, você começar a achar que existem pessoas que têm mais razão do que a outra, né? Sendo que a liberdade de expressão, que seria o caso que abarca ali a fala do Chris Rock, ele é universal, ele é para todo mundo. É para mim que tem um pensamento A ou B, para você que tem um pensamento B ou C, para o Rafa aí que está nos auxiliando, que tem um outro tipo de pensamento, né? Sim. Então, ele nos permite a emitir a nossa opinião, né, de qualquer forma. E nós não podemos ser agredidos por emitir nossa opinião, né? Claro, assim, essa questão por exemplo, que você acabou colocando, Dr. Jorge, é o seguinte. E desculpa, é que às vezes eu acabo falando Jorge, porque a gente acaba pegando intimidade e a Não, gente sabe que... pode me chamar de Jorge. Eu não sou doutorado, né? E eu tenho para mim que doutor chama quem é doutorado, né? Bom, Jorge. Então para mim, pode chamar de Jorge, pelo amor. Bom, mas não, obrigado pela... Porque assim, que às vezes é difícil, a gente acaba pegando intimidade, batendo um papo, e às vezes a gente fica com bastante formalidade, né? Bom, mas com relação à questão do respeito, a responsabilidade e você ferindo o direito do outro, quando passa a ser crime, né? Por exemplo, o que o Will Smith acabou fazendo, o Chris Rock brincando com a mulher dele, não foi um crime. Mas o que o Will Smith acabou fazendo dentro do evento acabou configurando um crime, não foi? Ali especificamente, né? Eu desconheço a legislação americana, tá? Então vou falar fazendo uma analogia à legislação brasileira, né? A gente pode ter até uma contravenção de vias de fato, porque ele desferiu o tapa não deixou nenhum tipo de lesão. Isso aí acaba caindo na contravenção de vias de fato. Se deixou lesão, vermelhidão, aí a gente tem uma lesão corporal leve, e aí tem as graduações, né? Grave e gravíssima, não seria o caso ali especificamente. Mas haveria essa confusão se o que ele fez é algo que seria uma lesão corporal leve ou vias de fato. Eu vi até um post que foi até um advogado, ele acabou colocando assim que ele poderia, pelas questões das leis brasileiras, ele poderia acabar colocando ser preso, não é no,
É que eu lembro aqui. Bom que a gente tá com o celular à mão. Eu já vou dar uma olhadinha aqui. Tá com o Já celular à mão? consulta, Eu né? já vou consultar, porque eu achei interessante. Eu queria perguntar sobre. Que eu até mandei pro Rafa aqui. Cerimônia tal, motivo. Lesão, assim, representação. É que ele poderia ser preso, como que fala? Quando a pessoa, em flagrante, isso. Por um acaso seria um flagrante em função da questão do vídeo e todos estarem vendo. Ter um tipo de prisão em flagrante, poderia ocorrer isso, se fosse no caso com as leis brasileiras? Nas leis brasileiras é assim, no momento que o Chris Rock é agredido, né, ali existe um flagrante delito, né? Então, qualquer um, a nossa lei diz que qualquer um do povo poderia intervir e prender o Will Smith, né? Sim. Em que pese esse tipo de coisa acabe não acontecendo, mas ele poderia ali ser preso em flagrante naquele momento. Tá. E assim, dentro da. Mas isso só se o Chris Rock acionasse, ou não. Ou independente dele acionar ou não, já configura o crime, mesmo por ser algo público, um evento. Não, estou falando da nossa lei aqui, né? Sim, o sim. crime de lesão corporal, pelo menos na leve, ele é mediante representação. Então, o que é isso? É uma ação pública condicionada mediante representação. O Chris Rock, ali tem o flagrante, ele teria que ser encaminhado à delegacia de polícia, né, registrar o boletim de ocorrência da agressão e, naquele momento, representar contra o Will Smith, dizendo, olha, eu tenho interesse que ele seja processado por conta daquilo que ele fez comigo. E por exemplo, dentro do aspecto brasileiro, qual seria a pena por esse tipo de agressão? Assim, tem uma ideia de qual seria a pena, a gravidade? A pena de lesão corporal leve ela é bem baixa, entendeu? Ela vai de 1 mês a 6 meses, se eu não me engano. Eu teria que consultar aqui até para não falar nenhum tipo de besteira aqui para vocês, entendeu? Sim, é pouquinho. Mas então. a pena é baixa, não é pouquinho, a pena não é alta. Bom, com relação à questão, trazendo a questão artística e tudo, falar sobre a questão da emenda da Constituição Americana, né? Que seria a questão do direito, da livre expressão e tal. Como que você vê essa lei? Então, é assim, a primeira emenda, né, à Constituição Americana, ela veio para delimitar que não poderia haver qualquer tipo de censura, né, inclusive censura artística, né, ao direito da livre manifestação artística. O Chris Rock com essa piada entra nisso ou não? Não, por um motivo muito simples. Quem conhece o Chris Rock sabe que ele é um showman no qual ele veio do stand-up, né, que aqui pra gente é o stand-up comedy, e o padrão do show dele é esse, de você fazer essa provocação junto ao seu público, né? Então ele acaba pegando aquelas pessoas do público e ele com muita desenvoltura, você pode gostar ou não da piada que ele está fazendo, mas ele com muita desenvoltura ele vai entretendo as pessoas, trazendo piadas de cunho daquelas pessoas que estão ali assistindo ele. Né? Então, se você pegar no próprio YouTube e outros vídeos de apresentação dele, você vê que é exatamente nessa linha que ele acaba seguindo. Então, quando você tem ele ali como apresentador do Oscar, você sabe que fatalmente é essa a linha, é essa forma que ele vai lidar com aquele público, né? E o público em si estava se divertindo com aquilo que ele estava fazendo. Sim. Né? O próprio Will Smith, que é o agressor, quando ele fez a piada com relação à esposa, ele consentiu, porque ele riu sobre aquilo que aconteceu, sobre aquilo que falou. E ele acabou mudando de postura ao ver a reação da esposa, né? Que a reação da esposa, desde o início, não foi uma reação que anuiu com aquilo que aconteceu.
Mas isso não valida você a ter o direito de agredir qualquer tipo de pessoa, né? Isso não te dá a condição, quando você tem ali, por mais que seja sua honra ferida, né? Não te abre uma brecha na legislação dizendo, olha, a partir desse momento você tem o direito de vir aqui me agredir, né? Você fazer sua autotutela, isso aí não pode. Sim, e você nota bem no vídeo que eles riem, aí quando a câmera foca nela, ela fica bem constrangida realmente com a piada. Ela acaba fechando e é interessante no final do vídeo, né, que a gente acabou passando anteriormente. E algo que eu também queria conversar, entrando ainda no mundo artístico, essa questão que ocorreu aqui no Lollapalooza, a questão do TSE aplicar multa com relação à questão de um suposto, na verdade não dá para falar assim que é campanha eleitoral, né? Mas o TSE meio que proíbe que coloque a pessoa como candidato antes mesmo dela ser candidata. Você não pode fazer nenhum tipo de propaganda, certo? E como que você enxerga? Eu acho que aí existem vários conceitos que estão misturados, Leandro. Eu acho que nós precisamos aí separar o direito de livre expressão dos artistas ou censura existe no nosso país. Então, o que diz a nossa legislação eleitoral? Ela proíbe que você tenha qualquer tipo de ato político ou de promoção ou de denegrir a imagem naquilo que você tem um show na sequência. Então, Sim. Se eu pego lá uma bandeira do Bolsonaro e ergo, e é o show de uma pessoa que apoia ele, isso pode ser entendido como um showmício, né? E foi nisso que a decisão do TSE acabou se fiando para proibir que acontecesse essas manifestações, independente de pró ou contra, dentro do Lollapalooza, né? Eu particularmente entendo que isso daí é um tipo de censura, né? Então eu tenho para mim que no nosso país ele já vem vivendo uma situação de censura já tem um tempo, né? Então porque eu olho o conceito de censura externa à política, né? Sem pensar em viés político A ou B. Sim. Então, Sem beneficiar um desde ou o outro, momento, né? Exatamente, sem beneficiar um ou outro. A partir do momento que você valida que o STF, né, o Supremo Tribunal Federal, de alguma forma venha tolir aquelas pessoas que estão se manifestando a favor do governo e trazendo aquelas pessoas o viés de atos não democráticos, né? Ou de citação ao ódio, ou de citação ao conflito das instituições e assim por diante. Se você valida esse tipo de situação, você também teria que estar validando a censura que está acontecendo hoje, né? Porque ela somente tem um viés diferente, ela somente tem um viés no qual não lhe agrada. Eu particularmente acho que tanto uma situação que vem acontecendo há 2 anos pelo STF, no qual vem prendendo blogueiro, vem prendendo jornalistas e assim por diante, tá tão errada quanto a situação do TSE proibir que a Pablo Vittar pegue lá a bandeira do Lula ou se manifeste a favor do Lula, né? Então, eu acho que é a mesma coisa. Agora, o porquê do escândalo agora está sendo maior? O barulho agora está sendo maior. O barulho agora está sendo maior porque começou a atingir aquelas pessoas que têm acesso à mídia com muita facilidade, né? E felizmente ou infelizmente, aqui para mim, sem juízo de valor nenhum, querendo ou não, hoje a nossa mídia ela tem um viés mais progressista. Então, você dá um destaque muito maior para aquilo que aconteceu com a Pablo Vittar ou com o fato da Anitta falar só 50 mil eu pago, entendeu? Desdenhando da justiça brasileira. Sim. Então, basicamente seria isso
Então, essa questão até um adendo, né? Pegando esse gancho com relação ao que a Anitta fez. Que seria, bom, ela é rica, ela tem condição de pagar a multa, inclusive ela desdenhou e o Felipe Neto acabou falando que sim, eles gostariam que quem quisesse manifestar se colocar a favor do Lula, né, ou né, colocando o seu viés político ali, que seria a sua liberdade de expressão, né, eles pagariam a multa. Eles têm. Isso não acaba ocorrendo em um outro tipo de criminalidade? Tipo, eu acabo bancando você nessa multa, faz porque isso é pouco para mim. Tem alguma coisa ou não? Então, você poderia entender que assim, toda decisão ela foi feita para pese a decisão tenha sido dada, ela não foi dada em face do artista Pablo Vittar ou a Anitta ou qualquer outro. Foi uma decisão que foi emanada contra os organizadores do evento. Do evento. Né? Então, exatamente. Então, a pessoa que acabaria sendo multada seria a pessoa jurídica do evento, né? Não especificamente a cada um CPF ali, né? Da Anitta, Sim, ou da sim. Pablo Vittar, ou do Felipe Neto, entendeu? A multa especificamente recairia sobre o evento. Entendi. O fato de você ver uma pessoa que tem grande relevância aí no cenário nacional e hoje internacional, né? Tanto é que a Anitta, na última semana, ela estava no número 1 do Spotify tocado, né? Com a música Sim. dela. Que por muita competência, independente de eu não gostar das músicas que ela produz, mas com muita competência ela chegou lá. Ela é uma pessoa extremamente competente, dedicada, né? Uma ótima artista para quem gosta do tipo de música que ela produz. Então ela tem todos os méritos e parabéns para ela por isso. Sucesso é notório, né? Mas O sucesso dela. Exatamente. Eu tenho uma filha de 9 anos que adora, então eu acabo escutando por tabela, né? Sim, sim. Então, fora esse parênteses, né? A partir do momento que você vê uma pessoa com grande, que é notória na nossa sociedade, se manifestar no sentido de que não vai cumprir uma decisão judicial, isso daí preocupa, porque ela movimenta massas, né? Sim, sim. E a partir do momento que ela se manifesta nesse sentido, infelizmente, existem pessoas que têm consciência, né? Felizmente, primeiro, existem pessoas que têm consciência suficiente para entender que aquilo é errado, mas infelizmente tem aqueles que simplesmente seguem, né? É só o fã, né? O fã vai fazer o que meu ídolo quer, né? Exato. E aí, esse seguir não é falar mal do governo, não. O que me preocupa é o descumprimento da lei, é o descumprimento de decisões que essas pessoas acabam recebendo e aí simplesmente diz, olha, não vou cumprir, eu não vou fazer porque a Anitta disse que não é para fazer ou por qualquer tipo de coisa assim. Então, por mais que seja um caso específico no qual eu entendo todas as razões dela e eu entendo que aquilo de fato seja censura e que a pessoa da Pablo Vittar teria todo o direito de se manifestar pegando a bandeira de quem ela quisesse, falando bem ou mal de quem ela quisesse. Uma vez que existe uma decisão, eu entendo que caberia a ela a falar, olha, eu vou pagar o melhor advogado ou a pessoa mais capacitada para derrubar esse tipo de coisa. E não simplesmente se manifestar no sentido de não vou cumprir, não vou fazer, ou quem descumprir eu pago porque 50 é pouco. Sim. Né? Então você acaba banalizando né, aquela decisão. O problema seria quebrar a regra e estimular com a influência dela que se a pessoa tiver... Bom, tem um ponto interessante isso. Porque isso pode estimular o outro. Se eu tiver poder ou grana, eu posso infringir a lei. Será que também pode entrar nesse sentido, né? Na verdade, acaba recaindo exatamente contra tudo aquilo que ela sempre prega, né? Porque ela teve, dentro da carreira, né? Ela sempre se manifestou contra esse tipo de situação.
Sim, sim. né? E aí, a partir do momento que ela tem o sucesso, merecido, tá? Então, não Claro, entenda de claro. forma pejorativa, mas o sucesso é extremamente merecido, por competência. Ela acaba cometendo exatamente aquilo que ela sempre disse que era errado, né? Que ela sempre falou que as pessoas que tinham dinheiro não eram presas ou não cumpriam decisões. E ela está fazendo exatamente a mesma coisa, uma vez que ela atingiu aquela condição do qual ela sempre brigou. Sim, sim. É, assim, a gente acaba, para mim, o intuito do Pode Tudo e Mais um Cast é gerar questionamento, sim. E, inclusive, a gente precisa sempre estar colocando o aspecto de liberdade. E, infelizmente, hoje, não sei se você concorda comigo, tá, Jorge? Com relação à questão dessa polarização, meio que ou você tá do meu lado ou você tá contra mim. Isso é um aspecto complexo, porque você acaba entendendo ou enxergando a posição do outro como errada, e você pode querer tentar usar de qualquer meio para impor o seu pensamento ou a sua condição. Aí você pode estar infringindo em quebrar regras, inclusive até cometendo crimes, né? Sim, com certeza. Eu acho que somos livres para fazer qualquer coisa que a lei não nos proíba. Né? Então, uma vez que a lei não nos proíba, eu acho que a gente tem a liberdade para fazer. Né? E a partir do momento que a gente está vivendo essa polarização, que já destruiu famílias, né? Para Sim, você sim. ter, isso aí já foi até já destruiu famílias isso daí, né? Então, As pessoas deixaram de se falar por uma, causa de questões políticas e tudo, né? o brasileiro, né, depois da Lava Jato, ou vamos começar um pouquinho antes, né, lá do Mensalão, e aí que teve aquela grande exposição na mídia, e aí acabou vindo essa questão do petrolão aí, Lava Jato e assim por diante. Hoje as pessoas sabem a composição do STF, mas não sabem os 11 jogadores que vão jogar amanhã. Se eu não me engane, né? A gente está gravando numa Sim, segunda-feira. sim, sim. Não sabem a composição da seleção brasileira que vai jogar amanhã, entendeu? O povo tá mais político, Mas sabem quem são os 11. mais politizado, perdão. O povo, né? Exato. O pessoal começou a tomar consciência da política e começou a tomar consciência de como se faz política. Então, diante disso, você tem aqueles que concordam com o jeito de A fazer e preferem o jeito que A faz, em detrimento de ter aquelas pessoas que concordam com o B, o jeito de fazer que o B faz e assim por diante. Então, hoje o nosso país, infelizmente, está rachado, né? Quem acredita numa terceira via aí, eu acho que está chovendo no molhado. Bom, e é interessante porque muitos acabam sendo levados a acreditar nessa terceira via. E eu acho que, assim, infelizmente o que eu percebo hoje é esse padrão de intolerância. Sim, essa questão da terceira via são pessoas que acabam ficando no meio do muro porque não querem ir para um lado nem para o outro, porque não concordam 100%, né, com relação ao que está acontecendo. Tanto de um lado quanto do outro, mais uma vez, né? Esquerda, direita e tudo mais. E o pessoal acaba pegando como político de estimação e tudo mais, e acho que a gente não tem que gostar do político. Eu acho que você falou sobre time de futebol, entra muito naquela questão de as pessoas estão torcendo para partido como se torce para time de futebol. Isso que tá complicado. Sim. Eu acho que envolve muito mais coisas, né? Eu acho que envolve aquilo que você quer como país, aquilo que você quer como nação e aquilo que você acaba defendendo até dentro da sua própria casa, né? Então, uma vez que você consegue trazer isso para o mundo da política, você acaba defendendo aquela pessoa que se enquadra mais com aquilo que você pensa, né? Sim. Então, você sem fazer juízo de valor de Bolsonaro, de Lula, de Dória, de Leite, de Ciro Gomes ou qualquer outro tipo de pessoa. Acho que todos têm suas qualidades e têm os seus defeitos, né? E aí compete a você ver aquilo que você mais se identifica.
Bom, então, Jorge, assim, só para também não tomar tanto do seu tempo, mas para acabar entrando um pouquinho nessa questão de liberdade e tudo, a gente fez até um podcast que a gente falou sobre essa questão do Telegram, né? E sobre o STF, não bloqueou, mas tomou todas as medidas necessárias para bloquear, né? Se caso não fosse cumprida uma medida anti-fake news e tudo mais e tal. E, inclusive, monitorar alguns perfis. Agora, assim, eu sei que o intuito não é emitir uma opinião, mas dentro de um aspecto legal. É interessante você fiscalizar uma rede social que, em teoria, você teria total liberdade para poder falar aquilo que quer? Eu acho que ali as pessoas têm a liberdade de expressar aquilo que ela pensa, né, e responder pelos crimes que ela comete. Né? Então, se você, porventura, ao expressar a sua opinião ou ao expressar aquilo que você pensa sobre determinado assunto, você comete algum tipo de onda por aquele crime. Né? E você pegar essa determinação do STF, ela foi dentro de um inquérito, que é o tal do inquérito das fake news, né, no qual é um inquérito que ele, no meu ver, tá, ele é um inquérito inconstitucional, uma vez que ele começou para apurar algo que nem crime é, né, uma vez que você começa a fiscalizar crime de opinião, e no nosso país não existe crime de opinião, que é aquilo que a gente vem conversando aí desde o início do podcast, né, que a gente vem batendo esse papo, qual é o limite até onde as pessoas podem se manifestar sobre as situações. Você falar sobre essa questão de fake news ou não, né? Quem apura o que é fake news? Quem é a pessoa que determina hoje o que é fake news? Né? Sou eu, é você, né? Esse inquérito está na mão do ministro Alexandre de Moraes, é ele que determina o que é fake news. Então, isso acaba sendo um pouco perigoso. Né? Nós tivemos aí, nesses últimos 2 anos que anda esse inquérito da fake news, nós tivemos deputado federal preso, nós tivemos, acho que mais de 10 pessoas presas por conta desse inquérito da fake news. Né, no qual ele apura as fake news e os atos supostamente antidemocráticos. Né? E nós não temos essa mesma conduta quando você vê pessoas que têm um cunho um pouco mais progressista se manifestando. Então, nós já tivemos colunistas do jornal Folha, né, se manifestando sobre o desejo de morte do presidente, sim. sobre uma ruptura também do sistema como um todo, e você acaba não vendo essa mesma mão pesada no sentido oposto. E a questão do censor, né? Entendo. Perdão. Exatamente. Eu acabei de nosso interromper. País não tem mais... o que é isso? O nosso país não tem mais essa figura do censor, né? Graças a Deus, e que nunca mais exista essa pessoa no nosso país. Sim. Né? Então, temos que ter liberdade para se expressar tanto para um lado quanto para o outro. E aquele que porventura infringir nas regras, que responda pelo crime que cometeu. Né? E não você ter um monitoramento ali 24 horas sobre o que foi feito ou o que foi falado. Bom, assim, em resumo, a questão não é ter um censor tolhendo a sua liberdade de se expressar, mas se por um acaso a pessoa, com a sua liberdade, infringir algum crime e cometer algum ato inconstitucional, que ela pague, certo? Sim, que ela pague, independente de qual é o viés dela. Isso é a parte justa. Bom, Jorjão, olha a intimidade, né?
Doutor Jorge, Tranquilo. Doutor Jorge, obrigado mesmo. Eu acho que a conversa foi bem produtiva, eu acho que simples de ser entendida, porque eu acho que toda essa informação ela é bacana para ser passada para as pessoas e a gente precisa cada vez mais disseminar essa semente aí da liberdade. E sim, a gente precisa ser crítico, mas só que não tomar partido e ser influenciado como o pessoal fala, né? Os gados, né? Tanto de um lado quanto do outro. Hoje você ou é gado ou é jumento, né? Que eles falam, Verdade, né? verdade. Se O gato você é jumento. se você é pró-Bolsonaro, você é gado. Se você é pró-Lula, você é jumento. Então, eu acredito que tanto uma situação contra a outra estão erradas, né? Eu acho que cada um defende aquilo que pensa, cada um defende aquilo que melhor convém dentro do seu estilo de vida e bola para frente. Bom, mais uma vez, obrigado. Por um acaso, se você tem o seu Instagram, alguma coisa que as pessoas possam te achar, e se você quiser passar, fica à vontade. Tá. O meu Instagram é ADV Jorge Talarico. O pessoal pode me acessar por lá, estou à disposição para responder aí qualquer tipo de questionamento que porventura surja aqui do nosso podcast. Eu atuo na área criminal, então quem também tiver dúvida da área criminal pode ir lá perguntar que eu estou à disposição. Bom, obrigado. Pessoal aí de casa, mais uma vez, legal para vocês estarem assistindo a gente, curtindo e compartilhando com os amigos. E até uma próxima. E quem sabe, numa próxima vez, o Dr. Jorge possa conversar um pouquinho mais sobre essa questão de direitos, política aqui, até presencialmente conosco e com o Rubem, né, que hoje não pôde estar presente, que gosta um pouquinho de falar sobre política. Leandro, eu agradeço o convite de vocês e fico à disposição aí para próximos convites, caso vocês precisem de algum esclarecimento nesse segmento. Obrigadão. Gente, até mais. Um abraço a todos.